Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Nessa oportunidade será realizada a sessão solene do dia 11 de novembro de 2025, de concessão de título de cidadão honorífico guarulhense ao ilustríssimo senhor José Diniz Mendonça. Esta honraria foi outorgada por meio do Decreto Legislativo número 15, de 25 de setembro de 2025, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Daniel Rodrigues Alves. Para presidir essa sessão, convidamos o excelentíssimo senhor vereador Daniel Rodrigues Alves. Boa noite. Declaro aberta a presente solenidade. Convidamos para compor a mesa o vice-prefeito, excelentíssimo senhor Tiago Surfista. O nosso homenageado, ilustríssimo senhor José Diniz Mendonça. O senhor Fernando Paixão Diniz Mendonça, filho do homenageado. O senhor Samuel Paixão Mendonça, filho do homenageado. O senhor Fabrício Teixeira Diniz Mendonça, neto do homenageado. Agradecemos também a presença do pastor da Comunidade da Graça em São João, Flávio Santos. Convidamos agora todos os presentes que puderem para em pé entoarem o hino nacional e o hino de Guarulhos. mais 100 anos de luta e labor.
Singem hoje o teu nome, Guarulhos, que se ergueu por seu próprio valor. Chaminés como lanças erguidas nos apontam caminho a seguir, trabalhando, vencendo empecilhos, desfrutando, brindando por vir. Podem se assentar, por favor. Convidamos também para compor a mesa o ex-vereador e ex-deputado estadual, Paulo Sérgio, por favor. Convidamos o nosso mestre de cerimônia, senhor Diego, para proceder à leitura da biografia do senhor José Diniz Mendonça. Pastor José Diniz Mendonça, nascido em 25 de agosto de 1946, em São José da Bela Vista, interior do estado de São Paulo. Aos 18 anos, mudou-se para a capital paulista, onde residiu até os 53 anos. A partir de um pequeno grupo de 4 casais, iniciou uma célula na cidade de Guarulhos aos 49 anos e decidiu fixar residência definitiva no município aos 54 anos, com o propósito de implantar a Igreja Comunidade da Graça. Nesses 30 anos de trajetória em Guarulhos, o pastor Diniz foi responsável por fundar e consolidar a Comunidade da Graça na Vila Endres, além de liderar a formação de novas igrejas nos bairros São João, Bom Sucesso, e em cidades vizinhas como Arujá, Campinas, Caraguatatuba e São José dos Campos. Seu trabalho ultrapassou os limites da fé, atingindo diretamente áreas como assistência social, aconselhamento familiar, formação de líderes comunitários e orientação de carreira e negócios. Milhares de pessoas foram impactadas de forma direta e indireta por sua missão de vida voltada ao serviço, cuidado e desenvolvimento humano. É, portanto, mais do que justo que a cidade de Guarulhos reconheça e eternize, por meio desse título honorífico, sua gratidão ao cidadão que tanto contribuiu e ainda contribui para o bem comum. Aplausos ao pastor Diniz. Convidamos agora os presentes a assistirem às mensagens em vídeo em homenagem ao senhor José Diniz Mendonça. É uma grande alegria poder parabenizar o querido pastor José Diniz por essa honraria tão justa e tão significativa, o título de cidadão guarulhense. Essa é uma honra que reconhece não apenas um nome, mas uma vida inteira dedicada ao serviço, à fé e ao amor por essa cidade. O meu querido pastor Diniz é alguém que tem abençoado gerações, servido com integridade e tem deixado marcas profundas no coração das pessoas e na história de Guarulhos. Que essa homenagem seja mais uma lembrança de que vale a pena servir a Deus e as pessoas com dedicação e fidelidade. Parabéns, meu amigo pastor Diniz, por sua vida, seu ministério e por tudo que você representa para Guarulhos e para a Igreja do Senhor. Você é um exemplo para todos nós. Amamos muito você. Um beijo. Que momento maravilhoso e histórico o Ministério da Comunidade da Graça está vivendo hoje no Brasil. Nosso querido pastor José Diniz Mendonça receberá o título de cidadão guarulhense. Uma recompensa pela grande semeadura que ao longo dos anos ele tem feito nessa cidade, lançando as verdades do Evangelho de Jesus em bom solo, em solo profícuo e abençoador, que tem alcançado a tantos e tantos. Meus parabéns, meu querido pastor José Diniz Mendonça.
pastor emérito e amado de todos nós, paulistanos da Comunidade da Graça. Que a bênção do Senhor permaneça sobre você e não esqueça, é o resultado da sua semeadura. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Parabéns, meu abraço, meu carinho, em nome do Senhor. Convidamos agora o excelentíssimo senhor vereador Daniel Rodrigues Alves para saudar o homenageado como autor da presente propositura. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa, cumprimentar o nosso vice-prefeito Tiago Surfista, que representa todo o executivo, pastor Diniz, Fernando, Samuca, toda a família. Estendo aqui os meus cumprimentos a todos. Eu costumo fazer uma brincadeira, quando eu subo nessa tribuna aqui, geralmente é para brigar. Mas hoje não, hoje é um dia de festa, e um dia muito honroso para mim, porque eu tive o privilégio de apresentar o projeto, decreto legislativo, que outorga esse título de cidadão guarulhense a uma personalidade aqui da cidade de Guarulhos. Pastor Diniz chegou há 30 anos aqui na cidade, como bem dito aqui pelo Diego, e quando ele estava passando de São José da Bela Vista, quando estava passando aqui de São Paulo, estava passando por Guarulhos, sentiu um chamado. Conversou com a sua esposa e juntos assumiram um desafio. Naquele momento, eu tenho certeza que a cidade de Guarulhos começou a ganhar. Ganhar por quê? Um homem que dedicou a sua vida toda ao próximo, ao servir o próximo, é digno de ser homenageado por essa cidade aqui. Todo o trabalho feito por ele e toda a grandeza, talvez o pastor Diniz não tenha dimensão do número de pessoas que ele ajudou até hoje. Milhares e milhares de pessoas. E quando converso com o pastor Diniz, a simplicidade no olho dele, ele diz: será que eu não mereço tudo isso? Pastor, o senhor merece. O senhor merece mais do que isso. Isso é um simples gesto de agradecimento por tudo que você proporcionou para a cidade de Guarulhos. E todo o trabalho que começou há 30 anos atrás, os frutos estão sendo colhidos agora também. Olha só o direcionamento que o senhor deu para a sua família. O senhor acabou de me falar que os filhos são flechas. Então, gente, o título de cidadão guarulhense hoje, essa mera formalidade, nada mais é do que eu acabei de dizer, um reconhecimento a uma das pessoas que proporcionou muito para a cidade de Guarulhos. Parabéns, pastor Diniz, seja bem-vindo, de fato, de direito, cidadão guarulhense. Parabéns. Também quero registrar aqui a presença dos pastores Franklin Pucci, Hudson Santos e Nestor Moraes, da comunidade lá em Arujá. Um aplauso, por favor, a eles. Daremos início agora aos pronunciamentos. Solicitamos aos oradores que utilizem a linha tribuna no tempo de 5 minutos. E para começar, convidamos o senhor Fabrício para fazer o uso da palavra. Aí, agora sim, hein? Muito chique isso aqui, hein? É muito chique mesmo, hein? Boa noite a todos. Boa noite a mesa aqui. Boa noite, vô. Primeiramente, eu gostaria de... Deixa eu segurar assim. Eu gostaria de expressar a honra e a alegria de estar aqui nessa noite. Principalmente para falar de um homem que é tão querido por todos aqui, tão especial para a cidade de Guarulhos também. E eu tenho o grande privilégio de chamá-lo de vô. Hein, vozão? Privilégio. Eu sou privilegiado por viver com você aquilo que o senhor prega. Porque eu vejo de perto que você vive aquilo que ensina. Eu vejo a sua generosidade, o seu cuidado com a família, o carinho com a vovó,
o amor pelos filhos, o amor pelos netos. Eu vejo como você honra a Deus, não só nas palavras, mas nas atitudes do dia a dia, na rotina. Você é o mesmo no púlpito e dentro de casa. E isso é um grande exemplo para mim, vô. Você é carinhoso, amoroso e muito generoso, sempre encontrando um jeito de servir, de ajudar, de dar presente, não é mesmo? E isso é inspirador. É uma honra, vô, carregar o seu sobrenome. Mas mais do que isso, é uma honra carregar o legado que você tem construído. Um legado de fé, de integridade, de amor pelas pessoas e por essa cidade que você abraçou há tantos anos, né? Como o Daniel disse, passando aqui, olhou para a cidade, sentiu o chamado. E, vô, eu já disse isso pessoalmente para você, mas eu quero deixar isso claro, eu quero dizer isso publicamente, que eu me comprometo a continuar aquilo que você tem feito por essa cidade e pela igreja. Eu quero que a minha geração olhe para a sua história, vô, e entenda que vale a pena servir a Cristo, vale a pena servir a igreja, que vale a pena investir a vida nisso. Hoje, te ver recebendo o título de cidadão guarulhense é muito mais do que um reconhecimento, mas é a prova que uma vida dedicada a Deus e às pessoas deixa marcas. E essas marcas, elas estão se espalhando por toda a cidade e até cidades vizinhas. E nas famílias, a gente vê isso nas famílias restauradas, nas pessoas transformadas, nos corações que foram alcançados pela mensagem que você sempre pregou e vive. Parabéns, vô. Essa homenagem é mais do que merecida. Obrigado. Convidamos agora o senhor Samuel para fazer o uso da palavra. Bom, quero cumprimentar todos. Que noite maravilhosa, né, irmãos? Uma alegria cumprimentar todos aqui também da mesa, o vice-prefeito também, a todos. Daniel, muito obrigado, viu? Por esse momento tão especial que Deus usou a sua vida como instrumento também, para nós estarmos aqui hoje nesse tempo de memorável, né? Esse tempo que nós entendemos que Deus é um Deus de ciclos, de estações. E esse é um tempo de celebração. Eu fico muito feliz porque a vida do meu pai é mais do que uma mensagem, de fato. Ele transmite vida naquilo que ele faz. E eu estou lembrando aqui do Salmo 126, fala assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E nós estamos aqui, Pai, como uma noite de quem está sonhando. Porque nós entendemos que a nossa boca hoje está cheia de alegria, de riso, nossa língua de júbilo. E se dizia lá em Sião: a tua vida, a nossa casa é Sião. Guarulhos é Sião de Deus. Grandes coisas fez o Senhor, por isso estamos alegres. E o versículo 6 diz assim, que aquele que sai chorando sua semente, ele voltará colhendo com alegria. Pai, e eu vejo isso na tua vida. Quantas vezes você, nesses 30 anos aqui em Guarulhos, nos primeiros anos, abrindo mão de 13 quilômetros, saindo de São Paulo, vindo para cá todos os dias, pelas manhãs, fazendo campanhas de oração, logo cedo pelas madrugadas, tudo isso tendo uma visão de um povo que Deus estava trazendo, e que uma cidade que estava sendo marcada por uma promessa e por um propósito. Você, Pai, não mediu esforços para você abrir mão de tudo que você tinha lá em São Paulo, inclusive numa empresa muito boa que você estava, mas quando Deus tocou o teu coração, que havia um chamado nessa cidade, você rapidamente entendeu que havia um povo para você pastorear e dar a sua vida. Guarulhos é o celeiro, é o lugar onde o Senhor tem colocado no teu coração, com os 49 anos, depois de ter plantado tanto já em tantos lugares, em tantas famílias, 49 anos ele começou aqui um novo ciclo. E não é fácil, nós muitas vezes chegamos nesse tempo de vida e achamos que já fizemos tantas coisas, mas quando eu olho para a tua vida, Pai, eu vejo uma paixão intensa e uma vida entrega totalmente ao Senhor. Seu coração um dia disse: há algo novo que Deus está fazendo para essa cidade. E eu estou muito feliz, Pai, porque você disse sim, porque você obedeceu o chamado de Deus.
eu, meu irmão, nossas irmãs e todas que estão aqui presentes, somos frutos dessa obediência que você teve ao Senhor. Eu louvo a Deus, Pai, porque legado não é aquilo que a gente deixa para as pessoas, legado é aquilo que a gente deixa dentro das pessoas, e o que você está deixando dentro de nós é essa continuidade, como o Fabrício disse aqui, nós vamos continuar, sabe, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, um exemplo de lealdade, de integridade. Eu nunca vi você falando mal, nem na mesa de casa dos seus líderes, de pessoas, das autoridades. Você sempre nos ensinou a lição da honra e da lealdade e de poder orar por aqueles que são autoridades sobre a nossa vida. Você transmite na sua vida integridade em tudo que você faz. Aonde você coloca as suas mãos, Pai, eu vejo prosperidade. Desde quando você era um grande empreendedor, um grande funcionário onde você estava, e como, inclusive, a direção daquela empresa, a presidência daquela empresa brigou tanto para que ele não saísse de tantos frutos que meu pai deu lá, de tanto legado que ele deixou em tantas pessoas, que até hoje reconhece aquilo que você construiu, mas você sabia, por causa da visão que Deus te deu. A visão é a imagem do futuro que nos dá paixão. Você nem imaginava o que Deus ia fazer nessa noite, mas Deus já tinha colocado no teu coração e você já enxergava um povo que Ele ama, um povo abençoado e uma cidade próspera. Que Deus continue te abençoando, Pai. Eu te amo. Dando continuidade, convidamos agora o senhor Fernando para fazer o uso da palavra. Que alegria a gente estar junto aqui hoje, que bom ter vocês aqui. A gente agradece demais a participação de todos que precisaram, às vezes, se organizar para prestigiar esse momento tão especial. Mais uma vez, obrigado pela iniciativa, Daniel, vice-prefeito, e Paulo Sérgio, tão querido, de longa data, que nos viu ali no início, né? E meu paizão, o meu paizão querido, precioso. Como eu te amo, Pai. O que está acontecendo aqui começa em casa. O título público, ele nasce em casa. O exemplo, você sempre diz, né? As palavras ensinam, mas o exemplo arrasta, porque a força do exemplo é imparável. E é uma força que Deus te deu, o seu exemplo. A maneira como o Fabrício já disse aqui, o seu tratamento em primeiro lugar a Deus, né? Porque quem tem comunhão com Deus não vai tratar mal a própria família. É impossível, é um paradoxo. Então, o seu relacionamento com Deus ele é visível e sua vida tem nos transmitido isso, Pai. Então, o que está acontecendo aqui nesse dia 11 de novembro, aqui na Câmara dos Vereadores em Guarulhos, começa em casa. Muito obrigado, viu, Pai? Te amo muito. E a partir da nossa casa, assim, eu vejo o seu exemplo, entre tantos atributos e características que eu poderia destacar, como integridade, prudência, mas eu quero destacar aqui a sua fé e a sua compaixão. Como é gostoso a gente entrar numa dimensão da vida que nós não temos controle e nós aprendemos a depender de Deus. Certamente, se eu aprendi algo sobre isso, foi com você. Aprender a depender de Deus. Aprender a me ajoelhar diante do Senhor e buscar nele a direção. Não foram poucas as vezes que, ao te procurar na sua sala, te encontrei, eventualmente debaixo da mesa, orando, às vezes momentos difíceis, sem solução humana, e você estava ali falando com aquele que pode todas as coisas, e eu via Deus responder, e foi com o seu exemplo que eu fui aprendendo assim, de fato Deus responde orações, é possível viver com fé, é possível ter compaixão, a forma como você cuida das pessoas, a maioria, não vem ao público, mas você cuida, e eu sei disso.
O fato é que esse estilo de vida gerou uma multiplicação de líderes, de pessoas que estão impactadas e marcadas por sua vida há décadas. Você gerou muitos pastores, mas pastores mesmo. Não é pastor só de ter dado um curso, mas pastor que carrega o seu legado. E é interessante como a sua vida nos fez amar Guarulhos, tanto que o início do nosso trabalho com jovens em Guarulhos era moçada que ama Guarulhos, que você nos ensinou a amar essa cidade. Era MAG, moçada que ama Guarulhos. E quando o trabalho ganhou um pouco mais de expansão, que a gente viu que estava territorializando demais, o pessoal de São Paulo às vezes não estava se sentindo tão integrado, a gente depois de alguns anos virou para... manteve o MAG, mas marcando a geração, que hoje é a identidade do movimento não só nacional, mas internacional de jovens e adolescentes da Comunidade da Graça, e um trabalho que tem sido expresso e inspirado outros, mas começa com amor a Guarulhos, que foi aquilo que você nos ensinou. Por último, engenheiros transformam a estrutura, as estruturas de uma cidade, as estruturas dos edifícios de uma cidade, né? Os urbanistas, eles transformam a paisagem de uma cidade. Os gestores públicos, eles transformam a vida administrativa, a vida social de uma cidade. Mas só existe um tipo de pessoa que pode transformar vidas: os pregadores da palavra de Deus. E para mim você é o melhor pastor que eu conheço, porque não é só pregação, oratória, mas é a sua vida que tem transformado muitas vidas, a minha vida. Então, como disse Fabrício, merecidamente esse título, parabéns, te amo demais, meu pai. Convidamos agora o ex-vereador e deputado estadual, senhor Paulo Sérgio, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Me sinto emocionado com todas essas palavras do Neto, Fabrício, Fernando, Samuel, pastor Diniz. É concurso falar dessa pessoa maravilhosa. Mas eu quero aqui, iniciando aqui, cumprimentar o Daniel Alves, presidente da comissão, autor desta propositura. Quero cumprimentar aqui a presença, representando o executivo, do vice-prefeito Tiago Surfista, desejando sucesso na sua trajetória. Falar do pastor, da dona Zuleide, aqui a mamãe, né? A mamãe que está aqui presente, emocionada com as palavras do neto, dos filhos. Aliás, eu me emocionei, imagine a mamãe e o papai. Pastor Diniz é uma referência, eu digo para vocês, eu posso falar 26 anos atrás, aliás, que eu o conheço um pouquinho mais. Pastor Diniz, eu gostaria de ser breve aqui, contar uma história do pastor Diniz, uma dificuldade que eu estava vivenciando, eu digo em 99, quando eu estava com uma missão preocupante desta casa, onde que eu presidia a CPI, onde envolvia colegas vereadores que estampado dentro de toda a imprensa. É muito difícil, mas nós temos que ser justos. Mas envolve colegas, amigos, mas nós temos que ser justos. Saindo de casa de manhã, não sei de que forma, eu me questionei aquele período todo, saindo preocupado, bastante ansioso com como será os trabalhos do legislativo, julgando colegas, amigos, né? Mas, sendo justo, como disse, estou saindo de casa, foi por Deus. Quem está no portão de casa, a hora que eu estava saindo, e eu nunca tinha falado sobre isso, e nunca comunicado do problema que eu estava vivenciando. Sabe quem estava na porta da minha casa, na rua Itapejica, 137, onde esse vereador Daniel nasceu? Quem estava? Pastor Diniz.
pastor Diniz falando assim, ele falou umas palavras que Deus tinha colocado, que chamado, e ele foi para fazer uma oração na saída da minha casa. Eu me questiono como? Conversou com a gente, as palavras sábias do pastor, fez uma oração, estava ele, mais uma pessoa juntos também que fazia parte da igreja, e fez essa oração, conversando, colocando umas palavras, me confortando. Eu saí, naquele momento, aliviado, fui para a Câmara, cumpri o compromisso como presidente da comissão, sereno, estava bastante preocupado, eufórico, e as coisas foram conduzidas da melhor maneira possível, porque o meu medo era cometer injustiça. Porque às vezes a gente não pode se inflamar com as informações, muitas vezes entendo a forma que vem, porque também não tem o conhecimento profundo. Se não investigar e for buscar, a gente pode cometer um equívoco muito grande e prejudicar a pessoa e os seus familiares que vêm. A minha preocupação, acima de tudo, é a família que vem por trás. E o pastor me colocou bastante confortável nesse dia. Então, dizer, pastor, que é um privilégio muito grande. Quando o Daniel Alves, é meu filho, e ele falou, vou estar outorgando com maior satisfação, entendeu? O título de cidadão guarulhense ao pastor Diniz. Eu falei, filho maravilhoso. Maravilhoso. Falei com o Diego também. Diego, parabéns para vocês todos. Eu não posso perder esse dia, eu vou estar presente. Então, cumprimentar a todos vocês, a sensibilidade, e dizer, seja bem-vindo como filho de Guarulhos, pastor. Oficialmente, porque o senhor já era há muitos anos reconhecido por todos nós, mas hoje oficialmente o senhor é o novo filho de Guarulhos. E isto é mérito pelo trabalho, pelo desempenho. Eu acho que dispensa qualquer discurso nosso nesse momento, diante das palavras dos seus filhos, que me emocionou muito, e do seu neto. Então, parabéns, pastor, parabéns, Daniel, pelo título, parabéns ao Tiago Surfista aqui, representante executivo também, em respeito ao nosso pastor e a todos os senhores. Um abraço a todos, pastor, seja muito bem-vindo. Dando continuidade, convidamos agora o excelentíssimo senhor vice-prefeito de Guarulhos, Tiago Surfista, para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. É um prazer e uma honra estar nessa noite tão especial com todos vocês. Queria inicialmente agradecer a Deus por essa oportunidade e já começar fazendo uma reclamação. Daniel, quando tiver um evento dessa natureza, dessa grandeza, tem que colocar eu primeiro para falar. Porque depois dos filhos, né, do neto, até brincando ali, falei, cara, você quer matar seu pai? Porque tem que ter o coração muito forte, né? Uma homenagem muito bonita, né? Muito honrosa, então a gente fica muito feliz, né? Brincadeiras à parte, queria aqui cumprimentar toda a mesa, o Daniel, nosso parceiro, vereador, o pai dele, Paulo Sérgio, pastor Diniz, todos os seus filhos, neto, família aqui presente. É um momento muito especial, realmente, né? Eu tenho filhas também e eu sei que quando os filhos falam com a gente, o nosso coração se emociona ainda mais, né? Então, depois de ver, lida a biografia, né? O Diego fazendo esse papel muito bem, parabéns, e o Diego, obrigado por estar aqui. Ver os vídeos, ver as falas aqui, eu só tenho que agradecer, né? Agradecer pelo trabalho que o senhor iniciou na nossa cidade, né? O legado que o senhor está deixando e vai continuar por muito tempo, se Deus permitir, os corações que foram atingidos, né? A diferença que foi feita na vida das pessoas e que a comunidade da graça amplie ainda mais o seu trabalho, né? Através de todos vocês, e que a gente leve sempre a palavra do Senhor nos corações das pessoas. Em nome do prefeito Lucas Sanches, que está trabalhando muito pela cidade, né? A gente se divide nas atribuições, a gente traz o abraço dele também como representante máximo do Poder Executivo, e que hoje o senhor, como filho desta cidade, se comporte bem, viu? A gente está de olho. Brincadeira. Bom, só agradecer realmente, obrigado, viu, pastor?
É uma honra estar nesse momento com o senhor e que a gente tenha mais pessoas sendo reconhecidas na cidade, né, como filho dessa terra, que fazem um trabalho de excelência, ainda mais no caso especial do senhor, né, que leva a palavra de Deus para todas as pessoas. Muito obrigado de coração, um beijo, que Deus abençoe sempre a família do senhor. Muito obrigado. Procedemos nesse momento solene à entrega do referido título de cidadão honorífico guarulhense ao ilustríssimo senhor José Diniz Mendonça. Vamos aplaudir aqui esse momento histórico. Convidamos agora a fazer o uso da palavra o mais novo cidadão guarulhense, o ilustríssimo senhor José Diniz Mendonça. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa que está bem, na pessoa do meu querido Daniel, né, vereador, está presidindo essa mesa. E cumprimentar todos vocês aqui, meu amigo Paulo Sérgio, de tanto tempo, né, longa data aí, né, Paulo? Que alegria poder vê-lo, viu, assim, bonito, forte, né? E os meus filhos também, todos, o vice-prefeito, né, o Tiago surfista, né? Você não é surfista não, né? Não, né? Ok, então. E a todos vocês. Meus irmãos, é para falar mesmo, gente, porque eu estou tão emocionado aqui que... O que eu vou falar? Ei, Paulo, o que eu vou falar aqui? Depois de tanta homenagem assim, eu estou extasiado, estou maravilhado mesmo de poder receber aqui este título de cidadão guarulhense. Para mim é uma honra muito grande, eu estou muito feliz, eu estou emocionado aqui, irmãos. É uma maravilha. Eu agradeço aqui a esta casa legislativa, que através da pessoa do Daniel, que concedeu esse título. Eu quero agradecer a ele e a toda essa casa aqui. Muito obrigado. Eu quero também agradecer ao nosso Deus, que por causa do amor dele derramado através do seu Filho Jesus na cruz, ele me alcançou um dia, faz já 52 anos que eu conheço. Antes eu conhecia assim de apenas, né? Mas eu conheço de andar com ele agora, né? Tenho uma experiência experimental com ele. E por causa disso, depois de servi-lo há tanto tempo lá em São Paulo, como nós já vimos aqui a história, passando aqui por Guarulhos, pela Dutra, você já conhece a nossa história, e eu me apaixonei por essa cidade. E, portanto, eu sou muito grato a Deus, porque foi Ele que transformou a minha vida, mudou minha vida,
E foi ele que me chamou para poder amar esta cidade, cuidar, estar junto aqui, somando com essa cidade, orando por ela, servindo em todas as áreas, espiritual, também na área social, ajudando mesmo, amando pessoas, né? Porque Deus nos chama para a gente amar vidas, pessoas. A gente usa coisas, mas ama pessoas. Foi o que Deus me chamou para fazer. E junto a isso, eu agradeço a minha esposa, minha amada, a pastora Zuleide, né? Está aqui com um sorriso aqui, 15 para as 3, né? Sempre sorridente. Ela abraçou o chamado e ela veio junto e abraçando aqui o amor aqui por Guarulhos. Depois de alguns anos nós mudamos aqui para Guarulhos, moramos aqui já há 25 anos em Guarulhos também, deixamos aqui tão perto, mas eu entendia que eu queria respirar o ar de Guarulhos, comer a comida de Guarulhos, né? E eu queria estar aqui em Guarulhos, na cidade que a gente ama essa cidade demais. Eu agradeço então a minha esposa, que abraçou, e juntamente com ela meus filhos que vieram. Eu fiquei muito emocionado aqui de ver meus filhos falando também. Eles não mediram esforços. E o pastor Fernando já está comigo, já começou com 20 anos liderando jovens, que eram tão poucos jovens, né? Mas ele abriu mão. Aqui está a esposa dele. Era ele, a namorada dele, que era a Sueli, que hoje é a esposa, né? Mãe do Fabrício e mãe de mais 2 lindos netos. Está aqui o Bernardo e a Emanuela. E então ele também abriu mão, depois veio o Samuel, todos abrindo mão, trabalhando juntos, amando essa cidade, fazendo a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E para nós foi uma alegria muito grande mesmo poder estar aqui nessa cidade, abençoando essa cidade. Quero agradecer também aos nossos irmãos da Comunidade da Graça, que estão aqui também, sabendo que o trabalho não é de um braço só, são vários braços trabalhando pela equipe, vestindo a camisa aqui entre aspas, né, trabalhando juntos, orando com a gente, ganhando vidas, liderando células, e a gente foi crescendo, e graças a Deus, pela misericórdia e graça de Deus, nós podemos então expandir também para outros bairros e cidades também, e para nós é uma alegria muito grande mesmo. Eu quero também louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Carlos Alberto, que é o fundador da Comunidade da Graça, que eu conheço já há mais de 50 anos. Mais de 50 anos ali junto com ele, sendo discipulado no começo ali por ele, e sendo leal também ao ministério, a ele, e graças a Deus por isso. Eu louvo a Deus por tudo isso que ele faz na minha vida. E quero agradecer a Deus por esta casa, mais uma vez, que essa casa aqui que ama Guarulhos, que trabalha intensamente para ver a prosperidade, para ver a paz dessa cidade. E eu quero deixar um texto também da palavra, que está no livro lá do profeta Jeremias 29, versículo 7, que diz assim: procurai a paz ou a prosperidade da cidade para onde vos fiz morar, e orar por ela ao Senhor, porque na sua paz ou prosperidade vós tereis paz e prosperidade. E prosperidade, quando se fala, não é só apenas monetária, mas a prosperidade, ela engloba várias coisas: emocional, espiritual, familiar, né, social, enfim, e também financeira, né, também econômica. Então, que nós todos trabalhemos, né, juntamente com essa casa que ama, que trabalha intensamente, nós podemos colaborar para que nós tenhamos uma Guarulhos que já é maravilhosa, para se tornar maravilhosa ainda muito mais, uma cidade próspera, abençoada. Essa deve ser a nossa oração e o nosso trabalho, não só a oração, mas o nosso trabalho também, o nosso empenho. Vamos trabalhar, porque assim agrada o coração do Pai. Muito obrigado aqui por todos. Quero agradecer aqui o meu querido vice-prefeito, também está representando o prefeito, né, Lucas Chance, e agradecendo a todos vocês. Muito obrigado mais uma vez, viu, Daniel, pelo carinho seu, e eu quero louvar a Deus. E eu quero dizer que hoje, oficialmente, eu sou o que eu sou? Eu sou um cidadão guarulhense. Eu quero louvar a Deus. Deus abençoe vocês. Um abraço. Deus abençoe.
Agradecemos as palavras do pastor Diniz e convidamos agora o vereador Daniel Rodrigues Alves para fazer o encerramento. Eu vou fazer o encerramento por aqui mesmo. Primeiro, quero agradecer aqui a presença do nosso vice-prefeito, muito obrigado. Vice-prefeito que saiu de um outro compromisso e falou, não, estarei lá sim. Muito obrigado. Obrigado, pai, por estar presente também. Obrigado, Fabrício, Fernando, Samuel, Dona Zuleide, enfim, todos vocês. Quero agradecer à TV Câmara, que hoje estão fazendo aqui uma hora extra até esse horário. Agradecer todo o cerimonial pelo trabalho. Agradecer também o Diego, parabéns, Diego, pela condução dos trabalhos, a toda a imprensa, a toda a assessoria e a todos vocês que estão aqui. Fica aqui o meu muito obrigado, pastor, e dou por encerrada a presente sessão solene.